a gravação. Jovens, então vamos lá, né? Só deixa eu ver se tá gravando mesmo, tá? Então tá pau. Vamos trabalhar hoje então com função afim. Antes da gente fazer essa revisão de função afim, ela é conhecida como função afim ou função do primeiro grau também, tá? Então vocês vão ver bastante esses dois nomes. Ela é caracterizada, isso que vocês têm que saber, né? Por isso aqui, ó, por esse formato. Olha só, qual que é o formato? F de x igual a x mais b. Bom, inicialmente a gente vai ter que ver o que é uma função, para que ela serve, e o que significa esse f de x, né? Então, ó, primeiro, o f de x é a mesma coisa que um y, tá? Bom, então pode ser y igual a x mais b. A gente só tem que aqui e aqui, no A e no B, a gente só tem que trabalhar com esses elementos, entendeu? A gente tem que saber o que significa cada uma dessas coisas. Esse A a gente chama de coeficiente. Presta bastante atenção no nome, vocês não podem esquecer. Coeficiente angular. Ok? Já o B é o nosso coeficiente independente, ou termo independente, tá? Independente. Escrever aqui. Tranquilo até aqui, jovens? Ok. Bom, por que eles têm esse nome, tá? O B, ele independe de x. O x é a nossa variável principal, tá? O B independe de x, o B não está relacionado com x. Então, a nossa função afim, ela vai ter dois comportamentos, somente dois comportamentos. Ela vai ser inclinada para cima ou inclinada para baixo. Vai depender do ângulo, ou seja, vai depender do coeficiente angular, certo? Quando o coeficiente angular for negativo, então, ó, quando o coeficiente angular for negativo, a gente vai ter uma reta inclinada para baixo. Os números eles tendem a decrescer, tá? A função ela é uma função decrescente. Então, ó, A menor que zero. Quando eu tenho uma reta inclinada para cima, o A é maior que zero, eu tenho uma função crescente, tá? Isso é legal vocês relembrarem. Isso é importante pra caramba a beça, muito demais. Ela é muito repetitivo esse tipo de questão. Mesmo que não caia como função, ele caia com ideia de problema, tá? Então é o seguinte, bom, sabendo essas coisas aqui, a gente já consegue trabalhar com algumas coisas. Então vamos pensar, imaginar isso aqui no eixo cartesiano, ó, porque é isso aqui que vocês vão ter. Vocês vão ter, né, eixo cartesiano, ou seja, aqui vai estar o x, aqui vai estar o y ou o f de x, tanto faz, lembrando que é igual. Então eu vou ter uma reta assim, ó, uma reta qualquer, aqui. Eu tenho dois pontos que são de interesse, os dois pontos principais de interesse. É esse ponto aqui, que corta o eixo y, e esse ponto aqui, no qual corta o eixo x. Esses são os dois pontos de interesse na função afim. E vou mostrar para vocês por que esses dois pontos são de interesse. Olha só. Então, pegando minha função afim, eu vou reescrever ela aqui embaixo. Eu sei uma coisa. Quanto que vale o x nesse ponto aqui? Ó, o x é a reta que está aqui, ó. O eixo das abscissas, né? Aqui, ó, que está embaixo. E o y está aqui, o eixo das ordenadas, tá? Então, ó, quanto que vale o x nesse ponto aqui, ó? Jovem. Zero, exatamente. E quanto que vale o y nesse ponto aqui? Zero. Bom, muito bom. Tá, então eu estou olhando somente, ó, o y, eu estou olhando somente aqui, ó, na vertical,
e o x na horizontal. Na parte horizontal, quando eu estou cortando esse eixo aqui, o x vale 0. Quando eu estou cortando esse eixo aqui, eu tenho um valor de x aqui, mas eu tenho um y valendo 0. Ele está bem no centro da minha reta. Aqui é meu ponto 0, 0. Certo? Bom, tranquilo. Bom, com essas duas informações, eu já consigo determinar isso aqui. Ó. Primeiro, isso aqui é muito importante. A gente vai ver depois que o estudo das raízes das funções, os estudos dos zeros, ele vai ser um estudo muito importante, tá? Então, por exemplo, ó, eu sei que a minha função y igual a x mais b, isso eu já sei. Eu sei que o y vale 0, então no lugar do y eu vou substituir 0. E eu vou ficar com isso aqui, ó. Eu vou isolar o x aqui, que é a minha variável de interesse, sempre. Tá? Eu vou isolar o x e eu vou ficar com o seguinte. X é igual a menos b sobre a. Alguém tem alguma dúvida? Passei o b para lá subtraindo. E depois eu passei o a dividindo. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não. Tá. Então, seguinte. Isso aqui a gente chama de raiz da função, ou a raiz do polinômio. Toda vez que a gente tiver esse valor, menos b sobre a função ela vai ser 0, tá? Você pode substituir que depois vai ser 0. Bom, nosso segundo ponto de interesse é quando o x vale 0. Esse ponto até é relativamente mais tranquilo. Né? Eu falei para vocês que a gente tem dois pontos. Né? O ponto no qual o y vale 0 e depois o ponto no qual o x vale 0. Se o x vale 0, olha só. Se o x vale 0, essa parcela toda vale 0, o y fica igual a b. E é por isso que esse termo chama termo independente. Ele não depende de x. X vale 0, ele aparece. E aí ele vem lá no gráfico. Esse ponto que corta o eixo y aqui é sempre o nosso b. Esse ponto aqui é o ponto b. Tá? E esse ponto aqui é o que a gente chama de raiz da função. Então isso aqui é muito importante. Vocês vão ter que saber isso. Tranquilo até aqui? Uhum. Tá. A última coisa que é importante vocês saberem disso aqui, eu acho que da parte teórica, é que o coeficiente angular, ele já tem esse nome, não é à toa. Porque a gente consegue fechar um triângulo. Vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo aqui, ó? Uhum. Ó, eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou puxar aqui e vou redesenhar esse triângulo retângulo. Eu tenho a minha reta aqui. Aqui eu tenho uma parte em x. E aqui eu tenho uma parte em y. Deixa eu só... Aqui, pronto. Então eu tenho um triângulo retângulo, tá? Bom, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser o ângulo da reta. E a tangente desse ângulo, ó, eu tenho um ângulo θ aqui, tá? A tangente desse ângulo é igual ao A da reta. Aqui, ó. Esse A, exatamente, é a tangente do ângulo da reta aqui. Tá? Então aqui eu vou ter dois pontos em X, aqui eu vou ter dois pontos em Y, e aí eu consigo identificar. Eu vou ter um Y aqui e um Y' aqui. Espera aí que eu vou refazer. Eu vou ter um X aqui, um X' aqui, eu vou ter um Y' aqui e um Y aqui. Bom, fazendo essa distância, y menos y', aliás, y' menos y, x' menos... a tangente, vocês vão lembrar que é cateto oposto, ó, sobre cateto adjacente. Concordam comigo? Uhum. Vocês vão ter que lembrar disso. Qual que é o cateto oposto ao ângulo? Vocês vão lembrar, olha para o ângulo aqui, ó, o ângulo tem os olhos, o ângulo está olhando para um cateto, que é esse aqui, ó, y menos y', essa distância aqui. Y' menos y, falei errado. E o cateto adjacente é o que sobra aqui embaixo, ó, x' menos x. Lembrando que essas distâncias elas não podem ser negativas, né? Porque são distâncias de triângulo. Então é sempre o maior menos o menor.
Vocês podem até colocar isso aqui em módulos, se vocês quiserem. Enfim. Bom, aí eu consigo determinar o meu A. Isso aqui é igual ao A. Quando a gente vai estudando lá em geometria analítica, vai ter uma formulinha lá que chama ioiô mais xoxô, né? Que é isso aqui, ó. Y menos Y0. Um dia a gente vai chegar lá. A x menos x0, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ele vem daqui. Aí quando você passa isso aqui dividindo, eu vou ficar com y menos y', x menos x'. Tá? A gente vai chegar lá um dia. Não vai ser agora. Bom, eu acho que com isso eu fiz tudo que era possível de teoria dentro da função afim. Tá? A gente só tem que determinar então esses pontos de interesse. Tranquilo até aí para todo mundo? Uhum. Então a gente finaliza aqui Sim. a parte teórica.